Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Pensador Pensativo Fletson. Bom, e no vídeo de hoje esse vídeo também vai me ajudar muito para a prova de história que está chegando e vai ajudar a turma do primeiro ano e do sexto ano. Então preste atenção, se você for primeiro ano do ensino médio ou então sexto ano do ensino fundamental, preste bem atenção que o assunto que eu vou falar a seguir será válido para vocês. Bom, tem vinheta nova, então após a vinheta eu vou falar como vai ser. Então roda a vinheta aí. Bom, vinheta rodada, introdução falada e agora vamos começar de fato. Bom, eu vou falar agora, vou dividir esse vídeo em três partes, para não ficar muito longo. Eu vou dividir em três partes. Vai ser a parte dos hebreus, primeira parte vai falar sobre os hebreus. Segunda parte eu vou falar sobre os fenícios. E na terceira parte eu vou falar sobre... Desculpa aí. E na terceira parte eu vou falar sobre os persas. Então, preste atenção, quem está falando agora é o pensador. Primeiro povo hebreu. Bom, esse povo era um povo que habitava entre a região natural da África e a Ásia. Ainda hoje os israelitas, quase que é o povo judeu, lutam por território contra os árabes. Eles eram do judaísmo, que foi a primeira religião monoteísta da época. Preste atenção. Os hebreus eram monoteístas, do judaísmo. Foi o primeiro povo monoteísta da época. E o judaísmo serviu de base para o cristianismo. Um fato curioso sobre os hebreus é que, mesmo onde eles estejam, eles sempre seguem sua cultura à risca. Perdão. Eles sempre seguem sua cultura à risca. Não importa onde ele esteja. Se você observar famílias de judeus aqui por Recife, você vai ver que as leis são sempre a mesma e eles não desobedecem ela por nada. Se você quiser assim mais aprofundado na história dos judeus, você pode ler o Antigo Testamento Bíblico, que lá é onde tem também explicando muito sobre os judeus. Agora vamos falar sobre a política dos judeus. Bom, foi dividido em três partes. O povo judeu em três partes a política dele, que foi o governo dos patriarcas, o governo dos juízes e o governo dos reis. Bom, primeiramente pelo governo patriarca, acredita-se que o primeiro patriarca foi Abraão, quando ele saiu errante pela terra, até Deus dar um destino certo a ele. E daí surgiram vários outros patriarcas. Aí o pessoal fala assim, o pessoal fala assim, mas Fletson, o que é patriarca? Bom, cara, para você que não sabe o que é patriarca, vou explicar. Patriarca são as pessoas mais respeitadas de uma família, mais respeitadas de um povo. Se acerta pessoas com mais experiência, né? Bom, o governo dos juízes, que durou aproximadamente de 1200 a 1050. Bom, Fletson, o que eram esses juízes? Esses juízes, né, e a própria palavra diz, servia para julgar o povo e fazer com que as leis fossem seguidas à risca. Era tipo um prefeito, era tipo assim, um presidente. Tinha uma linha de vários juízes, se eu não me engano foram 12 ou foram 15, eu não sei ao certo. Se inscrevam no canal e deixem seu like. Se alguém tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição a lista dos juízes que governaram Israel durante o tempo dos juízes. E após o governo dos juízes, veio o governo dos reis, que assim... Com lutas, essas coisas, Israel passou a ter o poder centralizado na mão de um rei, tá? O povo queria um rei. E até na Bíblia tem a história dizendo que o povo queria porque queria ter um rei. E o primeiro rei
da história de Israel foi Saul, né? Ele governou o tempo e morreu na guerra, né? E assim sucessivamente, depois Saul, Davi e outros reis, até que depois veio Salomão. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois reinos. O reino de Israel, ao norte, e o reino de Judá, que era ao sul. Após a morte de Salomão, presta atenção que pode cair em prova. Se por acaso cair perguntando, após a morte do rei, sei lá, numa prova cai, após a morte do rei Salomão, em quantos se dividiram Israel? Você bota lá 2, se dividiram Israel em 2. O reino de Israel, que é o norte, que a capital era Samaria, e o reino de Judá no sul, que a capital era Jerusalém. E tinha até tipo uma rixa entre os povos de Samaria e de Jerusalém. Eles não se davam bem, né? E por fim, o neobabilônico, o Império Neobabilônico, levou o povo de Israel cativo, como escravo. Mas depois de muito tempo, o povo foi livre. Até que adiantando mesmo a história, né? Eles não conseguiram o território de volta. Aí brigaram pelo território, mas não conseguiram. Até que muito tempo depois, em 1948, os Estados Unidos, com a ajuda da ONU, Organização das Nações Unidas, criou o Estado de Israel. Em 1948, os Estados Unidos, com a ajuda da ONU, criou o Estado de Israel. Como foi que eles fizeram isso, pensador? Me diga que eu não sei. Me diga que eu... Calma, respira, bebe água, que eu vou dizer. Calma, tá calmo? Bom, eles pegaram o território que Israel pertencia a eles, e lá tinha os árabes morando. O que é que os Estados Unidos... Eita, que vozinha feia, viu? O que? É bodybuilder! Enfim, o que é que os Estados Unidos fez? Ele expulsou os árabes das terras de lá e jogou o povo de Israel. E houve o chamado sionismo, que é a volta do povo de Israel para o seu lugar de origem. Sionismo. Teve a diáspora, né, que foi a saída, a dispersão do povo pelo mundo. E o sionismo, que foi a volta... Eita, que foi... Vem, monstro! Lá, pronto. E o sionismo, que foi a volta do povo. E até hoje, o povo que está espalhado pelo mundo está voltando ao seu lugar de origem. Uma estatística revelou que o ano passado, 2015, cerca de 2.000 famílias hebreias, judeus, saíram daqui e foram para a sua terra natal. Isso é o chamado sionismo. Bom, pensadores, vou dar um corte no vídeo agora e daqui a pouco eu vou voltar falando sobre os fenícios. Até já já.